Convivendo com terremotos. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC UFMG. Nesta aula, veremos como as comunidades convivem com terremotos, uma vez que onde vivem em suas cidades, há suscetibilidade para que esses processos ocorram. Como o ser humano ainda não consegue controlar o fenômeno, o terremoto, precisa aprender a conviver com este perigo. Então vamos ver recomendações gerais antes de um terremoto, o que deve ser feito, recomendações do que deve ser feito durante um terremoto e recomendações do que deve ser feito após um terremoto. Como disse, terremotos não podem ser previstos. Ao defender a construção de edifícios resistentes a terremotos, proteger objetos e armazenar equipamentos de emergência de fácil acesso, você pode contribuir para minimizar os efeitos e os danos causados por terremotos. Então vamos ver o que deve ser feito com relação às construções. Edifícios novos, edifícios reconstruídos e convertidos. O projeto de construção tem que ser resistente a terremotos. Este projeto oferece a melhor proteção contra as consequências de um terremoto. O objetivo principal deste tipo de projeto é prevenir o colapso ou a queda de um edifício e, assim, evitar fatalidades e ferimentos. Então, o objetivo é evitar que o edifício entre em colapso, não evitar o susto, evitar que objetos caiam no chão, que pessoas fiquem desequilibradas, mas é evitar que o colapso cause fatalidades e ferimentos. Outra recomendação é que seja feito um seguro contra terremotos, o que é uma opção para reduzir o risco pessoal, o risco financeiro, porque normalmente as perdas são enormes. Assim, a atuação na estrutura dos edifícios, dos carregamentos derivados de eventos sísmicos, ou seja, das ondas, das forças, dos impactos derivados das ondas sísmicas, vai depender das distribuições de massa e rigidez das estruturas da edificação. Então, quando ocorre um sismo, o tremor, o choque do terremoto funciona como uma carga que é lançada em direção à edificação. A isso nós chamamos de carregamento, derivado de eventos sísmicos. Então, a estrutura do edifício, ela vai resistir ou não ao carregamento derivado de eventos sísmicos. E esta resistência vai depender das distribuições de massa e a rigidez das estruturas da edificação. O primeiro ponto a ser destacado é que a ocorrência, intensidade de eventos sísmicos são difíceis de serem previstos. Então, a ocorrência e a intensidade de eventos sísmicos são difíceis de serem previstas. Podemos fazer monitoramentos, podemos fazer alguma previsão, mas com exatidão é praticamente impossível saber quando irá ocorrer um terremoto e
qual será a sua intensidade, de forma que o dimensionamento das estruturas, sempre guiado pelas premissas de preservar a vida e reduzir custos ou danos, deve ser pensado em 3 situações distintas. A primeira, a estrutura deve resistir a pequenos terremotos sem sofrer quaisquer danos. Não é este caso daqui. 2. Terremotos moderados e frequentes devem ser resistidos sem a ocorrência de danos estruturais, mas pequenos danos nos elementos não estruturais podem ser tolerados, ok? Já entra um pouquinho aqui. E terceira situação. Na ocorrência de terremotos de grande intensidade, a estrutura não deve colapsar. Então, o que deve ser pensado é: alguns danos são praticamente inevitáveis, mas diante de um terremoto de grande intensidade, o principal objetivo é impedir que aquela edificação entre em colapso, ou melhor, que aquela edificação desabe. Quando um sismo ocorre, o solo vai vibrar e, consequentemente, tudo que está sobre este solo também vibra. Isto é o caso das fundações dos edifícios. Quando isso ocorre, as acelerações do solo, ou seja, as variações de velocidade, transmitem-se de baixo para cima ao longo da estrutura do edifício. Como podemos ver aqui nessa figura, nesse prédio de 4 andares, a aceleração A1 até a aceleração A4 em toda a massa do edifício foi um reflexo da aceleração ocorrida no solo. As acelerações horizontais são as mais importantes, embora as ondas sísmicas possam se propagar em diversas direções. Aquela aceleração horizontal é a mais importante, pois é a responsável por maior número de danos nas estruturas rígidas das edificações. A massa do edifício encontra-se também distribuída ao longo de toda a estrutura, mas é uma aproximação bastante aceitável tratá-la como se estivesse concentrada ao nível dos pisos. Então, a massa de uma edificação, obviamente, ela espalha-se por toda a estrutura, mas aceita-se que a maior concentração da massa encontra-se nos pisos. Então, aqui nós temos a aceleração do solo, que se reflete na aceleração horizontal do piso 1, aceleração horizontal do piso 2, aceleração horizontal no piso 3 e aceleração horizontal no piso 4. Assim como a distribuição da massa daquela edificação concentra-se especialmente no primeiro piso, que é a massa 1, no segundo piso, que é a massa 2, no terceiro piso, que é a massa 3, e no quarto piso, que é a massa 4. Certo?
Continuando, as acelerações dos pisos tanto podem ser maiores como menores do que as acelerações do solo, dependendo das características do movimento sísmico e também do próprio edifício. Então, causando-se uma aceleração no solo, essa aceleração vai se refletir para as partes superiores da edificação. Entretanto, uma aceleração no piso superior não necessariamente será inferior à aceleração do solo, ela pode ser superior. Isso tudo vai depender das características do tipo do movimento e as características da estrutura da edificação. Pela segunda lei de Newton, em cada ponto as forças são iguais ao produto da massa vezes a aceleração. Então, aqui tenho a força 1, que é o produto da massa 1 vezes a aceleração 1. Aqui, a força 2, produto da aceleração 2 pela massa 2, e assim consecutivamente. Então, F3 é M3 vezes A3 e F4, M4 vezes A4. Essas forças são chamadas de inércia e elas acumulam-se de cima para baixo e são transmitidas para as fundações. Então, essas forças acabam sendo transmitidas para as fundações das edificações. Se o edifício tiver capacidade para suportar essas forças, ele resistirá ao sismo. Se o edifício não tiver capacidade para suportar essas forças, ele irá colapsar. Obviamente, são princípios bastante gerais e cada edificação tem características e distribuições de forças talvez um pouco mais específicas, caso a caso, mas são princípios gerais do que acontece quando há aceleração do solo em função de uma onda sísmica. Uma das técnicas para melhorar a resistência sísmica dos edifícios é reduzir a rigidez do material usado na construção da edificação. A rigidez ela é tida como a força dividida pela deformação, ou no caso aqui, o deslocamento. Então, se a gente quer reduzir a rigidez, porque quanto mais rígido, mais frágil será o material, ou seja, quando as forças de inércia ficam muito grandes, a tendência é chegar a um valor de força que irá forçar a ruptura do material da edificação. Se há ruptura do material da edificação, logo haverá colapso, desabamento da estrutura. Entretanto, se o material da construção for um material mais dúctil, a ductilidade do material vai se comportar quando a força de inércia aumentar de forma menos rúptil e mais dúctil, ou seja, com mais deslocamento, com mais deformação. Então, quando a força atingir um determinado valor, iniciará uma deformação ou um deslocamento da estrutura e não haverá uma ruptura imediata. Assim, se a gente aumenta a
ductilidade do material, estamos reduzindo as forças de inércia sentidas pela edificação e assim reduzindo a rigidez. Então, uma das técnicas é utilizar um material mais dúctil para a construção das edificações. Haverá deformação? Sim, mas ruptura e colapso será evitado, né? Será evitada a ruptura e o colapso. Bom, uma maneira de construção das edificações também é manter todas as conexões entre as estruturas muito fortes. Ora, forte não quer dizer que tem que ser muito rígida, significa que tem que ser muito forte. Por quê? Nós vamos ver aqui. Nós temos dois vídeos. Este aqui mostra uma edificação em que as estruturas, ou seja, esta e esta, estão fortemente ligadas. Esta conexão forte vai fazer, quando aplicada a força de inércia, que o prédio vibre pouco, apesar de vibrar. Então, haverá uma deformação, mas ele não vai vibrar tanto, porque a conexão, a emenda entre as estruturas está forte. E aí, neste caso aqui, não há uma boa conexão entre as estruturas, ou seja, entre as paredes da edificação. E aí, elas ficarão muito soltas, com uma conexão fraca, e a maior possibilidade de ruptura desse tipo de edificação. Bom, vocês devem estar perguntando, mas eu tenho que aumentar a capacidade de deformação da estrutura com estruturas dúcteis. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma conexão muito forte que vai aumentar a rigidez. Como que é isso? Muito bem. Quando a gente tenta aumentar a conexão entre as estruturas, significa que nós temos que colocar nestas conexões, como a gente está vendo aqui, um conjunto, de uma planta, um projeto de uma planta, nós temos que colocar na conexão entre as vigas da edificação pilares com materiais dúcteis. Esses materiais, eles vão deformar, mas se nós tivermos muitas conexões, haverá uma forte conexão entre as estruturas, porque é o número de conexões que está importando aqui. Agora, o tipo de conexão é feito com o material dúctil. Entenderam? Então, vamos ver os vídeos que vocês vão entender. A primeira aqui é o material que resiste e o segundo é o material com poucas conexões, em que as estruturas acabam colapsando por uma falta de uma conexão muito resistente com material dúctil. Entenderam ou não? Vamos ver o vídeo para ver se melhora o entendimento. Vamos lá. Vai vibrar, hein? Ó, tá vibrando. Aqui, primeiro exemplo. Essa estrutura está forte, a conexão está forte. Agora vamos ver quando não há uma conexão forte. Olha como as paredes oscilam, podendo chegar à ruptura, ao colapso. Então, é preciso ter uma boa conexão. Entenderam? Por isso, temos que ter aqui material dúctil, mas muitas conexões de material dúctil entre as vigas. Senão fica igual esta situação aqui. E a gente quer isso aqui. Balança, mas não cai.
tá bem? Então, convivendo com os terremotos. Aqui nós estamos nesse caso. Este prédio aqui não tem conexões dúctil e aqui existem as conexões dúcteis. Neste caso, com o tremor, haverá vibração e ruptura. Aqui não. Com várias conexões, haverá uma distribuição das forças. As forças serão encaminhadas para a fundação e não haverá ruptura. Vou deixar vocês observarem novamente. Tô cantando enquanto vocês observam. Ok? Deu para ver? De novo. Então vai. Conexão rígida. Conexão dúctil, mas muito firme. Reforçada. Colapso. O prédio deformou, mas ficou inteiro no lugar. Não colapsou. Entendido o princípio? Ótimo. Então, uma técnica muito interessante é construir o edifício no topo de amortecedores flexíveis que isolam a fundação a partir do subsolo. Então, aquela é uma técnica anterior, aquela das conexões fortes, e essa daqui é uma que pode ser um adicional ou uma outra técnica em que o edifício ele é construído no topo de amortecedores flexíveis que isolam a fundação a partir do subsolo. Quando o tremor gera aceleração horizontal, apenas essa parte de baixo vai se movimentar, mas ela é flexível bastante para resistir, e o edifício em cima apenas vai balançar um pouquinho. Comparem o movimento do edifício com o movimento das árvores. Então, ele oscila um pouquinho aqui, mas ele está amparado por esses amortecedores flexíveis. Então, quando o terremoto ocorre, somente a base se move, enquanto a estrutura permanece estável. Um vídeo muito legal sobre isso vocês vão ver neste endereço aqui, que eu vou colocar no Moodle e no Teams para vocês. Mas para o não aluno da disciplina, pode acessar este vídeo aqui que é muito bacana. Aqui um outro exemplo desses amortecedores flexíveis. Reparem que aqui a estrutura está rígida, diretamente fundada no terreno. Quando há o terremoto, os objetos desse prédio aqui, eles vão todos se movimentar. Vocês estão vendo janelas, portas se movimentando. Este aqui, o lustre se movimenta, mas as janelas, as portas continuam firmes no lugar, porque está havendo um amortecimento da vibração causada pelo terremoto. Muito interessante isso. Fiquei fascinada. Aqui é um tipo de um amortecedor flexível, utilizado na base das edificações. Outras técnicas. Esta é sensacional. Esta técnica aqui, a de cima, mostra um pêndulo que é colocado no edifício, um pêndulo muito pesado que se move em sentido oposto ao movimento do sismo.
Então, reparem o edifício. Quando o edifício vai para esquerda, o pêndulo se move para a direita. Quando o edifício vai para a direita, o pêndulo se move para a esquerda. Então, o movimento do pêndulo é oposto ao movimento gerado pelo sismo e imposto ao edifício. Então, o pêndulo segura o edifício, evitando o seu colapso. Aqui é um exemplo do pêndulo. O pêndulo ele tem que ser colocado na parte mais elevada dos edifícios. Esse pêndulo aqui ele foi colocado na parte central de um edifício lá no Japão. Vocês estão vendo aqui, né? Tem os corredores. Então ele ficou aberto, o prédio ficou aberto internamente, como se fosse um átrio, né? E aqui o pêndulo foi colocado suspenso nesses cabos de aço extremamente resistentes dentro do edifício. Então, quando o edifício balança, o pêndulo vai fazer um movimento contrário e ele é muito pesado, equilibrando aí o movimento do edifício, como esta animação aqui. Então, o edifício vai para um lado, o pêndulo vai para o outro, o edifício vai para o outro lado, o pêndulo vai para o outro lado. Compreenderam? Muito interessante, mas muito interessante mesmo. Claro que muito caro, obviamente. Neste segundo caso aqui, nós temos um sistema de controle de vibração com a utilização de pistões que amortecem o choque do terremoto. Como vocês estão vendo aqui nessa figura, são pistões que eles funcionam controlando quando o edifício ele oscila, os pistões então vão controlando, forçando o edifício também para o sentido oposto. Como a gente pode ver nesta animação aqui. Aqui é sem os pistões e aqui é com os pistões. Olha como o edifício oscila muito menos, porque o pistão ele compensa essa oscilação. Vamos de novo para que vocês vejam. Mais uma vez? Ah, mais uma vez, eu gostei. Mais uma vez. Prestem bem atenção como o da direita oscila muito menos. Muito bacana. É isto. Beleza. Entretanto, não são todas as cidades que têm condições de ter construções como essa que nós falamos. O custo é muito alto e voltamos naquela situação da vulnerabilidade. Então, neste caso aqui, o que podemos ver? Estruturas muito rígidas, muito próximas umas das outras, altas, o que é tudo, né? É um conjunto de situações que não combinam com áreas suscetíveis a terremoto. Então, a convivência aqui não está nem um pouco boa. Outras formas de conviver com os terremotos é se preparar, né, para que você não se machuque quando ocorrer a oscilação na sua residência, no apartamento, na sua casa. Então, temos que verificar
que os objetos que podem cair ou tombar devido ao tremor e podem causar ferimento estejam presos ou fora das áreas elevadas. Isso inclui, por exemplo, forros de teto, prateleiras e seus conteúdos, televisores e aparelhos de som e luminárias. Todos têm que estar protegidos, porque uma coisa que machuca muitas pessoas é o lançamento de objetos sobre elas. Aqui, nós temos alguns procedimentos básicos indicados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Sim, Maranhão. Aqui uma reportagem que fala que houve um tremor com magnitude 4 no Maranhão, em dezembro de 2020. Então, lá no Maranhão, por essa reportagem, e depois eu dei uma olhada no Google Maps e outros mapas geológicos da região, existe uma falha e esta falha, eventualmente, uma falha transcorrente, ela se movimenta. E isso causa um abalo sísmico de magnitude pequena, entretanto, o tremor é sentido. E o Corpo de Bombeiros colocou aí, né, os procedimentos de como agir em caso de terremoto. Então, durante o terremoto, mantenha a calma, proteja-se debaixo de uma mesa, isso para evitar que objetos caiam sobre você. Tome cuidado com objetos que possam cair, como já foi dito. Se estiver na rua, fique distante de edifícios, postes e cabos elétricos. Depois do terremoto, calce sapatos para se proteger de estilhaços ou vidros quebrados. Feche o registro de gás e desligue tomadas. Não use elevador. Evacue pelas escadas. Saia calmamente da edificação e procure áreas abertas. Ok? Então, são procedimentos muito importantes para as pessoas se protegerem e evitarem machucados, ferimentos e até mortes durante o tremor, durante a oscilação. Então, o que você deve e não deve fazer durante um terremoto, dentro dos edifícios, fora e durante uma viagem, por exemplo, dentro de um carro. Dentro de um edifício, dentro do prédio, proteja-se, por exemplo, embaixo de uma mesa resistente e mantenha a calma. Depois, cuidado com a queda de objetos. Prateleiras, móveis pesados, televisores, aparelhos de som e luminárias, e mantenha-se longe de janelas e paredes de vidro, que podem quebrar. Só saia do edifício quando a área envolvente for segura, quando já não houver queda de objetos, como telhas, etc. Então, enquanto está caindo, não. Depois, quando não tiver mais nada caindo, saia do edifício calmamente. Então, buscar uma mesa resistente ou também o marco de uma porta, ficar lá até a oscilação passar e evitar assim que objetos caiam sobre a sua cabeça. Muito bem! Aprendeu direitinho. Estou muito orgulhosa de você. Aprendeu muito bem. Viu? Parabéns. Fofinho. Do lado de fora. Fique do lado de fora do edifício ou da casa, não procure abrigo em um prédio.
Mantenha-se afastado de edifícios, pontes, postes de eletricidade, árvores grandes e outras coisas que possam desabar ou cair. Isso se possível, não é? Porque se você está já na ponte e como a gente não pode prever o momento exato do tremor, então é complicado às vezes, mas se puder evitar, evite. E mantenha-se afastado das margens de corpos d'água após agitação forte. Isso vocês sabem já por quê? Por causa de tsunamis. Ok, gente, o Tatu tá morrendo de medo. Então ele tá na toca e falou que não vai sair, tá bom? Mas eu espero, Tatu, que você esteja debaixo de uma mesinha aí, tá? Se você está em um veículo, pare o veículo e não o deixe durante o terremoto. Aqui você para o veículo, né, como essa animação, e dá espaço para as ambulâncias, mas não pare perto de edifícios ou algo que possa cair árvores em seu veículo. Não pare na ponte, passagem subterrânea ou túnel e mantenha-se afastado dos edifícios, como já falamos, né? Uma vez, eu estava com meu marido em Los Angeles e nós estávamos parados em um sinal, um semáforo, dentro do carro. E o carro começou a balançar, balançar, balançar. E a gente achou a princípio que fosse uma batida, que um outro carro tivesse batido na nossa traseira. Mas olhamos para trás, naquele desespero, e não havia carro nenhum atrás da gente. E o semáforo começou a balançar também, o carro balançando, como se tivessem várias pessoas chacoalhando o carro, com a gente lá dentro. E pouco tempo depois nós vimos as pessoas correrem para fora, saírem dos edifícios e se manterem mais no centro das ruas, longe das marquises, das árvores. E aí a ficha caiu. Estávamos vivenciando um tremor de terra, um terremoto. Aquilo foi rápido, foi alguns segundos, mas que pra gente foi uma eternidade. Intuitivamente fizemos tudo certo, permanecemos no carro, no meio da rua, ali parados, né? A gente estava parado no sinal e começou o tremor. E depois soubemos que o tremor havia sido de magnitude 5,5. Chacoalhou bastante, mas não houve mortes por causa daquele tremor, também não teve nenhuma notícia, só uma casa que foi construída na beirada de uma escarpa e essa casa deslizou, mas felizmente não houve mortes. E uma pessoa teve um infarto de susto, né? Mas foi socorrido a tempo. Agora, recomendações gerais após um terremoto. Dentro da zona de dano, mantenha calma e ajude os outros, sem se colocar em perigo. Esteja pronto para tremores secundários. Pode ser que aquele não seja o único tremor que vai acontecer. Verifique se há danos no edifício. Deixe o prédio em casos de danos graves. O prédio pode estar em risco de desabar e não resistir a novos terremotos. Tenha cuidado ao sair do edifício. Pedaços de alvenaria, vigas do telhado, telhas e semelhantes podem ainda cair. Verifique o edifício e a área circundante quanto a potenciais incêndios. Verifique se há danos nas tubulações de água e gás, na fiação elétrica. Desligue o fornecimento se for suspeita de danos.
Busque informações na televisão, rádio e internet. Siga as instruções do pessoal de serviço de emergência. Somente telefone em caso de emergência. As linhas telefônicas devem estar mantidas livres para emergências genuínas. Em uma viagem individual de carro, as estradas devem ser mantidas livres para os serviços de emergências, como a gente viu naquela animação anterior. E prepare-se para prováveis cortes de energia. Fora da zona de dano, esteja pronto para tremores secundários da mesma forma. Busque informações, evite entrar na zona de dano maior e somente use o telefone em caso de emergência. Os centros de sismologia também são muito importantes para nos ajudar a conviver com os terremotos. Nesses centros, o terremoto, ele é identificado assim como a sua intensidade, ou seja, é identificado o hipocentro e o epicentro do terremoto e a sua magnitude, por meios de sismógrafos. Há duas formas básicas para identificar a ocorrência de um terremoto. A primeira é que o fenômeno seja captado por sensores, que são os sismógrafos, que podem ser instalados em diversos pontos do território. Assim, nós temos sismógrafos instalados em diversas áreas de nosso planeta. E os centros de sismologia, eles se comunicam. Dessa forma, é possível identificar o hipocentro, o epicentro. E a outra forma é ter a informação das pessoas, o relato das pessoas. Então, é muito importante que as pessoas elas relatem como foi sentido o terremoto e quais foram os danos que ocorreram. Assim, com vários relatos sobre o mesmo evento, os especialistas podem gerar também um mapa de intensidade, que serve para indicar o quanto foi sentido o tremor em cada localidade. Esses mapas são importantes, entre outros aspectos, para o planejamento de grandes obras e também para contribuir para as ações após o tremor e durante o tremor. Por exemplo, os centros de sismologia podem lançar avisos de alerta, especialmente se for ter mais sismos, com a possibilidade de ter mais sismos, quais são as áreas em que os sismos estão acontecendo e também possibilidade, por exemplo, de haver tsunamis. Os centros de sismologia também podem ser instalados para monitorar sismos decorrentes de vulcanismo, o que pode indicar a probabilidade de uma erupção vulcânica. Então, é muito importante o monitoramento. Aqui nós temos um exemplo de um painel. Existem vários painéis públicos em sites que podem ser consultados o tempo todo, onde são informados vulcanismos e as ocorrências de terremotos em tempo real. Então, neste painel, que eu gosto muito, é um dos meus preferidos, onde o endereço está aqui, vocês podem acessar tranquilamente, é possível ver os terremotos que estão nesses círculos e também os vulcanismos, tanto passados quanto recentes. Por exemplo, aí está mostrando um tremor que ocorreu há 38 minutos do sábado, né, que é o momento em que eu estou gravando esta aula, às 17 horas. Então, é possível verificar
a localização, a magnitude, nesse caso foi 4,2 no Egito, a 38 minutos. Aqui outro na Rússia, a 1h57, magnitude 4. Outro a 1h10, magnitude 4,6, no Panamá. Agora o vulcanismo, o Kilauea, no Havaí, mostrando a atualização aí em 2 de fevereiro de 2021. A erupção efusiva continua, tá em erupção há muitos e muitos anos. Podemos ver também a localização exata e imagens desse vulcanismo, como vocês estão percebendo aí. Várias imagens do local onde o vulcanismo acontece. Vou apressar o filminho aqui. Podemos ver, voltando para o painel, mais vulcões. Detalhes do terremoto, ocorrido a 1h57. Estão vendo aí, ó, você sentiu? Por favor, reporte, né? Então, diga, ao lado, este painel, é possível ver mais detalhes, inclusive localização exata, um zoom de onde ocorreu o tremor. Aqui a gente tem o painel e se vai para essa outra coluna, a gente está vendo exatamente aonde que foi sentido o tremor. Esse lá na Rússia, exatamente onde que foi o epicentro, e sempre perguntando, você sentiu? Por favor, reporte. Aí também os vulcões. Esse painel é muito legal. Muito detalhado, tem muita informação bacana. Não se preocupe, Tatu. Não se preocupe. Por quê? Só o lustre está balançando, não é? O gato também está muito preocupado. Entretanto, não tem mais outras estruturas balançando, a porta não está balançando, a mesa, a geladeira, nem o copo em cima da geladeira. Então, é um tremor de magnitude baixa, não é? Mas é bom estar preparado, não é isso? Vamos aguardar a parte 2 desta aula.